Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Kleber. Estou gravando aí para vocês essa videoaula, esse tutorial, para falar um pouco aí sobre a questão da introdução à educação física, que é a disciplina de vocês. Estou gravando essa aula a pedido da professora Milena. Depois eu quero que vocês deem aí um feedback aí do que vocês acharam da aula, o que vocês conseguiram absorver. Provavelmente vai ter uma atividade aí também para que vocês possam colocar em prática e testar aí aquilo que vocês absorveram do conteúdo, né? Vocês estão tendo aí a disciplina de introdução à educação física e nada melhor do que aprender, né, ter esse conhecimento do contexto histórico da nossa profissão aqui no Brasil, né? Entender quais foram as tendências da educação física que organizaram a educação física ao longo das décadas aí, ao longo dos anos, né? A primeira coisa que é importante, né, vocês entenderem como introdução, que a educação física ela passou a ser associada, né, a ter uma visão de saúde a partir ali dos anos de 1994, 1995, né? Alguns autores, né, como por exemplo essa autora Luísa Carvalho, se eu não estiver enganado no primeiro nome dela, ela começou a associar a educação física como um fator de promoção de saúde, né? Algo que produzia saúde à população, mas também começou a mostrar que a educação física tinha um papel extremamente importante na prevenção das doenças. Então ela começou a falar e a trazer, né, e isso começou a se tornar algo muito bem falado, muito mais abordado dentro das escolas, que a educação física era uma ferramenta para produzir saúde e também para prevenir doenças, né? Então o exercício físico passou a ser um grande responsável pela saúde dos alunos, começou a ser realmente até visto como uma maneira, né, num aspecto mais até de políticas públicas, né, até mais do que políticas públicas, até mais do que fatores culturais, contexto social. Então, quer dizer, eles viram que mesmo uma pessoa não tendo um nível de saneamento básico excelente, bom ali, ou básico pelo menos, ela tendo exercício físico, né, criança tendo exercício físico, ela poderia ter uma vida mais saudável, e isso foi muito importante para a nossa profissão. Como que a gente compreende o papel da educação física no país, né, na educação física escolar aí no nosso país? A gente precisa resgatar um pouco da história da disciplina, né, para a gente entender. A gente vai entender isso aí depois lá na frente, qual foi os períodos históricos e também, né, quais foram as suas tendências para cada um desses períodos, né? Mas aí, de maneira geral, a educação física ela foi introduzida, né, nas escolas brasileiras, começou a ser falado nas escolas brasileiras em 1851. Isso aí aconteceu através de uma reforma que Rui Barbosa realizou, que chama Reforma de Couto Ferraz. Essa reforma no sistema de ensino que aconteceu trouxe então para dentro das escolas o que a gente conhece como educação física, né? Obviamente que vocês vão perceber aí ao longo de quando eu for começar a falar das tendências que completamente diferente, né, daquilo que nós temos hoje. Mas só em 1882 que houve realmente uma recomendação para que se praticasse essa ginástica, para que se fizesse realmente educação física, né, de uma maneira obrigatória. Antigamente foi introduzido, né, a partir de 1851, mas isso não era obrigatório. Em 1882 teve então uma recomendação para que as escolas passassem a obrigar os alunos a praticarem essa ginástica, né? Mas realmente passou a ser incluída a educação física nas escolas, né, em vários estados, só a partir de uma outra reforma educacional que aconteceu, que foi a partir de 1920. Então foi só a partir de 1920 que realmente vários estados do nosso país, né, passaram a ter educação física de maneira obrigatória dentro das escolas. Aí a gente entra então nos períodos ou nas tendências, né, as 5 tendências que a educação física teve. A gente vai entender que essas tendências marcaram cada um dos modelos da educação física ao longo do tempo. A gente tem aí como primeira tendência, né, a tendência higienista. Essa tendência foi desde os primórdios, desde quando a educação física começou a ser introduzida dentro das escolas, e ela foi aí até 1930. Então, até 1930, a educação física era pautada, era baseada dentro dessa tendência higienista. E a gente vai entender um pouco mais como que era essa tendência. Uma outra tendência que surgiu a partir de 1930 e imperou até 1945 é a tendência militarista. Uma tendência já bem diferente, com uma visão completamente oposta da higienista. Depois, em
1945 até 1964, a gente tem a tendência pedagogicista, uma tendência diferente também, num contexto completamente diferente, uma abordagem completamente diferente da higienista e militarista. Em 1964 a 1985, nós temos aí uma outra tendência que imperou no Brasil, que é a tendência competitivista, né? A tendência mais voltada, vocês vão ver lá quando a gente for falar sobre essa tendência voltada para esportes competitivos. E aí, a partir de 1985 até os dias atuais, a tendência que nós temos é a tendência popular. Então, de maneira geral, essas 5 tendências foram as que organizaram, né, que imperaram na educação física. Para cada período, foi uma tendência que então teve aí, né, ou deu, né, o teor de característica dessas educações físicas, dessas aulas de educação física, tá? Vamos ver então essas tendências e falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira tendência, como eu tinha mencionado, é higienista, né, que imperou até 1930. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, que nessa época o país, o Brasil, ele vivia um grande problema. Os problemas de saneamento básico e, consequentemente, saúde pública eram problemas que eram frequentes. Por exemplo, naquela época, para você ter uma ideia, as pessoas morriam muito por malária, por doenças infecto-contagiosas. Essas pessoas morriam muito, inclusive, até por desnutrição, algo que hoje em dia a gente tem visto completamente ao contrário. A gente vê pessoas morrendo por causa da obesidade, não mais por desnutrição, por falta, né, de alimento. Então existia um problema seríssimo de saneamento básico, o que fez com que a classe mais rica, mais elitizada, as pessoas de mais recurso financeiro que tinham esse saneamento básico disponível, tinham, né, dinheiro para poder pagar uma consulta. A gente não tinha ali o SUS que nós temos hoje, né? O SUS veio a acontecer, se eu não estiver enganado, o SUS tem 30 e poucos anos, em 1985, né, que foi quando nasceu o Sistema Único de Saúde. Então, se vivia uma situação completamente diferente do que nós tínhamos e essa população mais elitizada começou então de alguma forma a obrigar populações mais carentes a ter o cuidado com a higiene. O que fez então com que as políticas públicas, né, o governo passasse a ver então que precisava de uma estratégia para dentro das escolas para fazer com que as crianças então fosse essa ferramenta, né, fosse esse start para que as pessoas buscassem e aprendessem essa questão de higiene pessoal. O que eles fizeram então? Viram na educação física uma ferramenta ou uma grande maneira de fazer isso. Então, o que a gente tinha naquela época? A gente tinha naquela época não professores de educação física. Quem dava essas aulas, o papel dessa educação física era de médicos ou áreas da saúde voltada para a parte médica, enfermeiro. Era eles que organizavam essas aulas, né? Essa tendência, ela na verdade era totalmente influenciada pela classe médica. Era eles que realmente cuidavam das crianças. A gente não tinha essa relação professor-aluno. A relação que se existia naquela época era como se fosse paciente-médico. Não existia uma relação de professor, né? Era médico com seus pacientes. Era assim que acontecia, né? Era uma característica daquela época, além de ter uma característica que na parte de aula mesmo, a aula de educação física, de exercício, a característica que se usava, né, o que se utilizava naquela época era a ginástica calistênica, que é aquela ginástica mais voltada, né, para exercícios realizados com peso corporal. Naquela época, o que acontecia? Existia uma exclusão muito grande, né? A educação física não era inclusiva, era totalmente exclusiva. Quem era doente, quem tinha estava mais fraco ou tinha algum aspecto de doença, ou até então, vocês vão ver aqui nesse próximo slide, aspectos de não higienização pessoal. Por exemplo, se a pessoa tivesse com a roupa suja, não tivesse com unha cortada e limpa, cabelo cortado, pescoço sujo, os braços, perna, não podia fazer exercício físico, não podia fazer a aula de educação física. Era proibido. Inclusive roupa, né? A roupa tinha que estar branquinha, limpinha, né? O que era pregado naquela época, o que era ensinado, né, era a questão da saúde, né, obviamente uma preocupação com a saúde, e principalmente no que diz respeito a fiscalizar e promover a acepção corporal. Era isso que se via naquela época, e como eu já mencionei, existia realmente uma eliminação daqueles alunos que demonstravam ali doença ou algum tipo de impureza ou sujeira nas suas roupas ou no corpo. Então essa era
as regras, a gente pode dizer assim, da tendência higienista. As imagens mostram, inclusive, né, algo que era muito comum naquela época. Então você vê lá as crianças tudo com roupinha branquinha, limpinha, fazendo os exercícios com peso corporal, que eram esses exercícios características calistênicas. E aí a gente vê ali as crianças, né, é, fazendo a parte da higienização, lavando as mãos, aprendendo como lavar as mãos, escovar os dentes, algo que inclusive é feito até hoje, né, nas escolas, mas aí já não é feito mais pelo educador físico, né? A educação física mudou, mas nessa época era nas aulas de educação física que se ensinava, que se fazia isso, tá? Depois, em 1930, né, a gente passa a ter uma nova tendência, que é a tendência militarista, quer dizer, a educação física muda o foco, muda a sua visão, passa a não ser mais uma visão de higiene pessoal, né, de acepção pessoal, de ensino ali, de cuidado, né, com a parte física e moral também, que era muito pregado naquela época, né, para a tendência higienista, mas passa a ter uma percepção completamente diferente. Né? O que a gente consegue entender? A gente entende que no período histórico o país passou o quê? Por uma implantação do Estado Novo. Mudou a concepção e a questão política naquela época. Né? O Brasil, assim como todas as nações, estavam vivendo um período ali pós-guerra. Né? A gente via ali um período ali onde tinha terminado uma guerra e obviamente que todos os países se preocupavam com ou eventuais ou possíveis outras guerras que poderiam acontecer. Então o que a classe política, né, começou a perceber? Percebeu que poderia obviamente acontecer novas guerras, ter outras guerras, então passou a treinar dentro das escolas, a preparar dentro das escolas, não alunos, não pessoas saudáveis, né, para a vida, mas começou a trazer dentro da educação física um aspecto de preparação de soldados. Então eles tiveram uma visão de que na educação física seria aí a grande ferramenta para que eles pudessem preparar novos soldados para quem sabe eventuais novas guerras, né? Então o período militarista fez exatamente isso. Ele se configurou, né, em treinar possíveis atletas. Então a gente tinha aí, né, o final da Primeira Guerra, o começo e a Segunda Guerra Mundial. Tinha uma época de conturbação política que realmente a todo momento se parecia que poderia estourar uma nova guerra. Então a política nossa passou a visualizar dentro do ambiente escolar uma tendência, uma maneira, né, de se preparar futuros atletas, ou perdão, atletas não, futuros soldados, né, possíveis tropas aí para que pudessem servir ao país, né? O que a gente vê nas fotos, inclusive, uma uma imagem, óbvio, daquela época que mostra exatamente isso, né? Então a gente vê a educação física parecendo muito com um treinamento militar. Era muito comum naquela época exercício potinelo, abdominal, corridas, né? Defesa pessoal era treinado, as crianças recebiam instruções militares, tudo isso porque era voltado realmente para essa questão militar, né? A relação que naquela época até a tendência higienista, que era uma relação paciente-médico, passa a ser uma relação de o quê? De que recruta sargento. Quer dizer, as crianças não tinham uma relação, eu sou o aluno, esse aqui é meu professor, não, ele é o sargento, eu estou sendo como se fosse um recruta do tiro de guerra, como se eu tivesse me alistado para o exército. Era essa a ideia que se tinha da educação física naquela época, né? O que se via, o que se ensinava era um amor à pátria muito grande, algo que talvez hoje não se tenha tanto, deveria talvez até ter um pouco mais, né? Então, cantar canções, né, hinos, canções de amor à bandeira, de amor à pátria, eram constantemente ensinados dentro da escola, né? Então, realmente se via, né, o tema saúde, ele era abordado realmente na prática, mas sempre voltado para a construção de um soldado, né, pessoas fortes, doutrinadas, pessoas capazes de representar a pátria, né, num possível combate, numa possível guerra. E era essa então a grande tendência, né, ou era aquilo que regia essa tendência militarista. Preparar soldados, era assim que se via. Obviamente que essa tendência militarista também gerava uma exclusão muito grande, né? Então, por exemplo, pessoas. A gente vivia numa época de um racismo, né, de um imperava o racismo, né? Infelizmente ainda se tem muito hoje, mas naquela época era muito grande, então tinha uma exclusão, pessoas
que não tinham um porte físico aceitável para ser um soldado eram excluídas das aulas, os doentes mais fracos, menos habilidosos, todos esses eram retirados e excluídos das aulas, né? Então existia realmente uma questão de exclusão muito grande, tá bom? Daqueles ditos inferiores, né? Depois, a partir de 1945, nasce uma nova tendência, que a gente chama de tendência pedagogicista, né? Essa tendência ela foi uma tendência que foi buscada, né? Foi muito veio para o Brasil com base naquilo que já era feito nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos essa tendência já acontecia, né? Onde então a educação física reconhecia que jogos, brincadeiras, ginástica, luta, esporte, tudo isso, né, principalmente para os americanos, que era o basquete, o voleibol, que tinha acabado de surgir lá e era muito grande a prática nessa época. Tudo isso então passou a ser praticado e passou também a ser assimilado, né, aqui para o Brasil nas disciplinas da disciplina de educação física, né. O interessante dessa tendência é que essa tendência então ela tentou derrubar aquela visão militarista, a tendência militarista tentou, né, derrubar a visão higienista, quer dizer, não, educação física não é mais para cuidar de higiene pessoal, vamos preparar soldados. A pedagogicista veio então com a ideia do que? Não, não estamos aqui para preparar soldados, estamos aqui para preparar indivíduos, estamos aqui para preparar pessoas, né, que tenham uma saúde física, mental, cultural, moral. A educação física passou a ter realmente um fator mais pedagógico, né, de ensino, aprendizagem, ao que não se tinha, né. Talvez que a gente pode falar de um fator negativo é que começou talvez um grande culto ao corpo, né? E aí passou a ter uma questão também consumista em cima disso, né? De que o belo, o corpo bonito, ter um corpo saudável, isso aí começou aí já nessa época aí, né? Então a gente tem aí esses aspectos da educação física e aí talvez pela primeira vez a gente começa a realmente ter essa questão de professor, aluno, professor, né? A gente realmente começa a ter esse aspecto da educação física como um fator de educação, de ensino, né? E também de preparação física. Então a gente tem essa forma positiva da tendência pedagogicista que buscava realmente efetivar um caráter mais educacional para a educação física, né? É interessante que o Guedes, né, é um autor que fala muito sobre esse tema. Ele fala que um homem, para ser instruído de forma integral, ele deveria ter não somente a educação, né, ou ser educado de maneira cognitiva, mas ele também precisava ser educado de maneira afetiva, né, preparado para suas emoções afetivas e também no campo do físico, né? O cara também precisava de uma, a gente fala lá de corpo, alma e mente, né? O cara precisava ser preparado na sua mente, o ensino, a educação, a forma cognitiva, precisava ter uma preparação afetiva, né, com as suas emoções, saber lidar com as suas emoções, mas também precisava ser saudável fisicamente, ter um corpo saudável, né, no físico. Então essa é a tendência pedagogicista. Depois da tendência pedagogicista, nós temos então a tendência esportivista. O que aconteceu nessa época aí, entre 1964 e 1985? A gente teve aí em 64, né, os militares tomando o poder aqui no Brasil. Então os militares tomou o poder, passamos a não ter mais um presidente, mas um presidente militar, né? Foi uma tomada do poder que aconteceu naquela época. E o Brasil começou a despontar muito no esporte, né? Já vinha despontando, mas o que aconteceu em 1970? O Brasil ganha mais uma vez um campeonato mundial de futebol, ganha o seu tricampeonato de futebol, né? Seu terceiro campeonato de futebol masculino, a sua Copa do Mundo. E aí o que os militares aí, né, quem organizava, quem era aí o responsável pelo governo na época entendeu e viu, falou, olha, o povo gosta muito do esporte. O esporte é uma maneira, né, quando o esporte nosso está indo bem, o Brasil está sendo campeões nas modalidades que competem, o povo fica preso nisso aí. E como o povo está preso nos esportes, nos jogos, né, comemorando, torcendo, eles acabam esquecendo os problemas políticos que se tinha na época, as discussões políticas, né, as lutas entre o governo, né, aqueles que eram contra esse governo militar. E aí o que eles fizeram então? Vamos preparar mais atletas. Vamos fazer então do esporte o nosso carro-chefe. Vamos fazer com que o Brasil se torne uma potência olímpica, né? Um pouco da política
do pão e circo, né? Vamos dar circo, vamos dar, como é que fala? Vamos dar situações para esse povo se interter e ele vai parar de discutir. Eu não estou aqui questionando, né, a questão de como que era a política naquela época, porque eu não vivi e não tenho muito conhecimento sobre isso, mas entendo que a educação física passou a ter esse papel mesmo, né, de fazer com que a população se prendesse ao esporte. E aí o que, que eles fizeram? Trouxeram isso para dentro da educação física. Falou, é na educação física que a gente vai preparar novos atletas para que a gente se torne uma potência olímpica. E aí mudou então a percepção, por isso que a gente chama de uma nova tendência. A educação física passou a não mais ser tão pedagógica, né? O ensino, a educação física como uma parte do todo, né? De ensino de um homem, mas de um indivíduo, mas eles pensaram como agora o negócio é preparar atletas. E a educação física é muito do que nós temos um pouco ainda hoje, né? Talvez essa tendência é a que mais deixou resquícios, né, para nós hoje na tendência que a gente tem hoje nos dias atuais, que é a tendência popular. Por quê? Porque é aquela questão assim, ó, quem é bom no esporte faz educação física, quem não é bom senta, tá fora, não vai fazer porque não tem habilidade para fazer isso. Então era mais ou menos isso que acontecia nessa tendência, né? A educação física passa a ser dominada pelos esportes. Há uma nova exclusão generalizada daqueles que não possuem habilidades, quer dizer, não é bom? Tchau, tá fora. A competição passou a ser o objetivo do processo, é preparar para competir. E como eu já mencionei, talvez seja realmente a tendência que mais deixou raízes nos dias de hoje. E aí depois nasce a última tendência, que é a tendência popular, que é a tendência de 1985 até os dias atuais. Essa tendência, ela na oitava conferência de saúde, né, onde a gente teve aí em 1985, como eu falei, foi quando surge o SUS. Depois elas então passam a ter uma noção de saúde, de um conceito mais ampliado de saúde, né? Antigamente se tinha o conceito de saúde só questão biológica. O cara está doente, não é saudável. Não está doente, né, biologicamente, não tem nenhuma infecção, inflamação, não é doente. E aí, então, a partir de 1986, nessa oitava conferência, eles passam, então, a ver o conceito de saúde de uma forma mais ampliada. Quer dizer, o cara pode não estar de nenhuma doença biológica, mas ele talvez tenha algum problema social, existe algo cultural, existe problema econômico, tudo que vai influenciar depois na parte biológica. Quer dizer, o conceito de saúde não é mais só não ter doença, mas é um conceito mais ampliado. E então é incluída essa questão de participação, cooperação, atividade, lazer, tudo isso é incluído como processos de saúde, né, de se ter alguém saudável, qualidade de vida, né, passa a vigorar esses debates nessa disciplina e os alunos então passam de alguma forma, né, a ter aí nessa tendência popular voltar a algo da tendência pedagogicista, tá bom, que existia, né, de o ensino, volta aquela questão professor-aluno, não mais médico paciente, recruta sargento, nem atleta treinador, mas passa de novo a ter aquela relação professor-aluno. E aí é integrado a educação física, né, coisas mais globais, quer dizer, mais diversos alunos, assuntos, perdão, como sedentarismo, doenças sexualmente transmissíveis, né, ou infecções sexualmente transmissíveis, né, as ESTs. O combate às drogas também entra para começar a ser falado dentro dessas aulas e também primeiros socorros. O que é legal entender, para a gente finalizar aqui, é que a educação física nessa tendência ela tem aí algumas abordagens. Então são 5 abordagens: psicomotricidade, construtivismo, desenvolvimentista, né, a abordagem crítica e a abordagem de saúde renovada. A psicometricidade volta, obviamente, para um desenvolvimento integral do aluno, um estilo de mais desenvolvimento no aspecto motor, cognitivo e afetivo. Essa é a base dela, né? Desenvolver o aluno como um todo. Depois a gente tem a abordagem do construtivismo, né? Que é a criança como especialista no jogo, na brincadeira, no brincar, né? Ela sempre tem que ter um conhecimento prévio daquilo que deve ser respeitado, considerar o erro. Ela tem aquela questão é, de ter uma compreensão direta, inclusive da parte dela, né, para aquilo que está sendo feito, ela realmente tentar desenvolver algo para construir, ela fazer parte da aula, parte da construção da aula.
a abordagem desenvolvimentista também, né, que é uma abordagem que se preocupava com o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, né, a gente tem aí a questão de habilidades locomotoras, manipulação, de estabilização, e abordagens que defendem aí os movimentos e principalmente o meio a fim da educação física. E por fim, nós temos aí a abordagem crítica, que faz com que o aluno tenha uma reflexão, né, daquilo que ele está fazendo, uma tendência que traz aí para o próprio aluno se ele tem feito aquilo que tinha que ser feito ou não, devo fazer, não devo, é uma tendência mais voltada para uma questão crítico-superadora, não consegui, eu mesmo preciso ter uma visão crítico-superadora, preciso melhorar, preciso fazer, e também crítico-emancipatório, quer dizer, a criança tem autonomia também, né? O aluno tem autonomia também para fazer aquilo que ele determina dentro do ambiente se está bom ou não. E por último, saúde renovada, que é a apresentação de saúde deve envolver então temas como estresse, sedentarismo, doenças, né, problemas cardíacos e vários outros assuntos relacionados à saúde que foram então introduzidos dentro da educação física. Galera, é mais isso. Eu sei que a aula talvez é um pouco corrida, mas eu fiz esse áudio para que vocês pudessem, né, acompanhar até o fim, por isso eu não quero deixar um áudio muito longo. Mas eu queria que vocês dessem uma lida, né, nesse conteúdo e quem sabe aí depois aí a Milena peça para vocês algum trabalho, alguma coisa nesse sentido aí, tá ok? Da minha parte fica aqui o meu agradecimento por vocês terem me acompanhado até o fim da aula e tamo junto, que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, ok?